É um prazer estar aqui com vocês e poder ser usado por Deus na vida de vocês. Achei muito interessante a proposta que vocês adotaram em considerar teologia, né? Vários temas da teologia bíblica, porque isso é extremamente importante. Se a nossa teologia prática não for bíblica, o nosso relacionamento com Deus vai ser muito deficiente. É um privilégio estar aqui, Deus tem nos abençoado como servo, família, que é esta, a Cris já mencionou, e esse é o nosso assunto para hoje. O que você pensa sobre este tema? Na verdade, considerar a santificação da perspectiva bíblica é considerar toda a nossa história, do início ao fim da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Importante é também considerarmos que, uma vez que nós fomos e somos salvos, justificados pela graça do Senhor Jesus Cristo, a nossa justificação é apenas o início de uma nova vida em santificação, que só terá o seu fim quando o Senhor Jesus Cristo voltar ou quando estivermos para sempre com Ele. Então eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de considerar um assunto tão importante. Já posso dizer a vocês que será impossível esgotar este assunto apenas nesta oportunidade que Deus nos dá. Passaram-me como objetivo este objetivo aqui. Levar as alunas a entender que a santificação tem a ver com a transformação do coração e vida, ser moldado à semelhança de Cristo pelo poder da mão redentora de Deus. Conheço algumas de vocês, talvez a maioria, como membros dessa igreja ou frequentadoras da fonte, mas não conheço a experiência de todas, muito menos a sua experiência em Cristo. Mas pense um pouquinho, quanto tempo você tem de conversão? Quando iniciou a sua vida cristã? Quais as mudanças que desde então você tem experimentado na sua própria vida? Mas qual o limite para o seu crescimento, a sua santificação? Onde é que você espera chegar? Ou o que você entende por onde Deus quer me levar, tendo estabelecido um alvo? Você identifica alguma área na sua vida em que precisa ainda crescer? Ou que não cresceu o suficiente desde o dia em que você foi justificado em Cristo Jesus? Todas essas questões estão relacionadas à nossa santificação. Isso porque o que se espera, o que é natural, o que deveria ser evidente na sua vida e na minha vida é a transformação. Na verdade, nós entendemos por santificação o processo intensivo e progressivo de mudança. É óbvio que, da perspectiva bíblica, nós não seremos amanhã o que somos hoje. Entendem isso? Porque Deus trabalha em nós a santificação, assim como Ele operou a nossa justificação. Então, mudanças fazem parte da vida de todo cristão genuíno. Nunca seremos amanhã o que nós somos hoje, porque existe esse processo que Deus opera, e vamos ver, na essência é Deus quem opera, você coopera para que a transformação e a santificação aconteça. E Deus usa as várias ferramentas nas suas mãos. Então vamos lá. O que significa santificar? Ok.
É importante notarmos, e eu gostaria que você prestasse atenção, a verdade de que essa palavra ela é usada com mais frequência na Bíblia no tempo passado, ontem. Aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu a nossa justificação. Porque a palavra santificar é usada, na maioria das vezes, neste sentido. Deus opera com um propósito para nos tornar seus filhos, suas filhas, separados do sistema deste mundo para uma nova vida em Cristo, a sua comunidade, a sua igreja. Então, nesse sentido, aparece a palavra santificar com muito maior frequência na Bíblia. Santificar, então, seria, de uma forma muito simples de expressar, a maneira de descrever como Deus agiu de modo decisivo para tornar você uma filha. E todos nós lembramos da nossa experiência de conversão, que pode ter sido um momento ou um processo, mas até que a obra de Deus operou a sua transformação. Então, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, e esse é o fundamento, é bom a gente considerar que nem todo aquele que faz parte de uma comunidade local ou de uma igreja local é participante da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Mas onde está essa distinção? Está exatamente em Cristo. Somente aquele que crê no Senhor Jesus Cristo pertence à igreja de Cristo e foi justificado por Ele. Então fomos justificados, Paulo vai descrever essa operação de Deus e a nossa transformação, dizendo também que fomos lavados, justificados, santificados no nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus, mediante a palavra. Conforme as Escrituras, nós vamos considerar aqui hoje, e eu espero que o tempo coopere, que a santificação consiste basicamente de duas partes. A primeira parte é a nossa mortificação do velho homem. Mortificados para o pecado, para vivermos para Deus. Mortificação do corpo do pecado. E a segunda parte da santificação é a vivificação, ou seja, a vivificação do novo homem criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, rapidamente, eu queria, ao menos, passar para vocês, ainda que de uma forma muito simples e resumida, que a santificação acontece em 3 tempos. Entende isso? Ou seja, o que nós já dissemos até aqui, no passado, a sua santificação, ela já aconteceu. Deus agiu através do Senhor Jesus Cristo para tornar você uma filha, propriedade sua, membro da sua igreja. Você então foi salva e, portanto, agora é santa. Não estamos considerando aqui a santificação no aspecto do procedimento, mas em posição, fato consumado, uma vez por todas, única, não há necessidade de outro sacrifício. Todo aquele que crê, toda aquela que crê, foi santificada. Sua nova identidade lhe foi dada sem que houvesse da sua parte qualquer mérito, porque não há nada que alguém possa fazer para ser justificado perante Deus. Nossas obras são como trapo de imundícia. Não há nada que alguém, por melhor que seja essa pessoa, aos olhos humanos, não há nada que ela possa fazer para ser declarada santa. Isto é o que Paulo ensina. Vejam,
ele escreve a uma igreja, mas podemos imaginar como é que ele pode chamar de santos ou separados pessoas que viviam na perversidade, na idolatria. E, de fato, Corinto era uma cidade terrível. Mas olha o que ele diz. A igreja de Deus que está lá na cidade de Corinto, e aí ele esclarece, aos santificados em Cristo Jesus, ele não está tratando de comportamento, mas da obra que Deus operou para torná-los santos, chamados para serem santos, ele ainda dá essa ênfase, entendendo que é um propósito de Deus, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, e nós estamos incluídos aqui. Então os coríntios eram separados para posse e uso de Deus por causa da sua posição em Cristo. Embora separados de Deus, pecadores, escravos do pecado, levando aquela vida, eles foram santificados e separados por Deus em Cristo Jesus. Percebam o que Paulo vai dizer no capítulo 6. No verso 9 ele diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está se referindo aqui aos ímpios, não salvos, não santificados. Essa palavra define bem aqueles que não foram salvos, não são santificados, são ímpios. Então vejam, ele está dizendo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E aí ele coloca essa lista. E algumas pessoas têm alguma dificuldade de compreender isso aqui. Mas, na verdade, Paulo está descrevendo um comportamento que caracteriza os que não foram santificados. Ele não está querendo dizer que aquele que foi separado por Deus, ele vive escravo do álcool, como bêbado. Ou ainda, ele é escravo da imoralidade. Não, ele está descrevendo aqueles que não foram santificados e, portanto, suas vidas são caracterizadas por essas práticas. Ele coloca impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, os maldizentes, os roubadores, eles não herdarão o reino de Deus, pois não foram santificados. E aí ele diz, e eu aprecio muito essa declaração, porque isso aqui é uma instrução para todos nós, que às vezes duvidamos da possibilidade de tal pessoa, por causa daquilo que ela é, ser transformada. Mas não há impossíveis para Deus. Então ele vai dizer, assim foram alguns de vocês. Eles estavam lá em Corinto, eles viviam nessas práticas, mas foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então notem, os não justificados não herdarão o reino de Deus. Como eu disse, não há lugar na igreja de Cristo para o ímpio, para o incrédulo. Mas a esperança para o ímpio está em Cristo Jesus, que limpa, que justifica, que santifica. Ok? Então vejamos o que acontece no presente em relação à santificação. No presente, a santificação, ela está sendo trabalhada. Deus está atuando, ela está sendo desenvolvida. Progressivamente, você está sendo santificada em uma escala de dias, anos, décadas. Para quê? Para que seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo.
Isto é muito mais elevado do que para que seja um bom membro da fonte. Não. O propósito que Deus estabeleceu nesse processo de santificação é a estatura do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nada deve ser colocado como alvo, senão este que Deus mesmo colocou. Então, isso tem a ver com aquilo que me foi dado para compartilhar com vocês. À luz daquilo que Paulo escreve em Tito, capítulo 2, vejam, a graça se manifestou salvadora. Isso tem a ver com a sua posição. Você foi salva pela graça, assim como eu. Ela se manifestou, foi iniciativa de Deus. Você pode se lembrar, e hoje com alegria, de onde você estava. Como você levava a sua vida. Como não estava nem aí para Deus. Ou até mesmo você se encontrava rebelde, ouvia, mas a ficha não caía, até que a graça de Deus operou e você não resistiu à ação do Espírito e foi transformada por Ele. Agora vejam, ele vai dizer que essa mesma graça que salva é a graça que santifica, transforma. Então ele diz, ela, a graça, nos ensina. Ensina o quê? Santificação é trabalho, é crescimento, é progresso, é desenvolvimento. Então ele está dizendo aqui, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões, olha lá os nossos desejos. Essa é a nossa grande encrenca na caminhada cristã, especialmente quando os nossos desejos são desejos ávidos e são maiores do que o desejo de agradar ao próprio Deus que nos salvou com propósito. Então o Paulo está dizendo, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de que maneira? Segundo ao nosso bel prazer? Não. Satisfazendo os nossos desejos? Não. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto a gente aguarda a manifestação do Senhor Jesus Cristo. É para a vida toda. Exige trabalho, mas é a graça de Deus quem opera a nossa santificação. O próprio Senhor Jesus Cristo orou naquela que nós entendemos ser a oração sacerdotal de Cristo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe assim um atalho para a nossa santificação. A nossa santificação não acontece por conta de um evento único, sensacional, tremendo. Estou usando aqui uma expressão que era muito usada pelo grupo G12, né? Promoviam retiros, encontros com Deus, e aquele encontro era tremendo. E alguns entendiam que, de fato, a santificação era isso, era uma experiência mística, especial, única, com Deus. Não existe esse atalho. A santificação acontece a partir de que nós somos expostos, nos alimentamos da verdade, conhecemos mais e mais a Deus, e quanto mais estudamos, mais enxergamos quem nós somos e quão miseráveis nós somos, e então nos aproximamos de Deus e dependemos da sua graça para que aquilo que nós assimilamos, de fato, possa ser uma realidade na nossa vida e que não tenhamos a ilusão de que a nossa santificação acontece porque nós somos crentes obedientes. A obediência, sim, está presente. Mas nós percebemos que nós não conseguimos obedecer sem a graça de Deus, sem o poder de Jesus.
Esse mesmo verbo foi usado aqui por Paulo ao dar as suas recomendações aos maridos. Na verdade, ele aponta para o modelo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, com o propósito de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso é santificação. Paulo descreve o amor de Cristo pela igreja e seu propósito de santificá-la mediante a palavra, para apresentá-la gloriosa, sem mancha nem ruga, mas santa e inculpável. E vocês sabem quais são essas rugas. Elas não podem ser cobertas pela cosmética. Né? É pureza de coração, é sintonia com Deus, é um coração por inteiro glorificando a Deus, não dividido, é dele, pertence a ele, porque esse foi o propósito da justificação. E no futuro? Ah, como nós esperamos esse futuro, sem dor, sem rugas, né? Sem cabelo branco, sem pecado. Gente, por causa da queda, todos são pecadores. Não há hipótese de uma pessoa não ser pecadora ou não sofrer as consequências do pecado. Todos pecam. Mas em Cristo Jesus no futuro, ninguém mais vai pecar. Imagine o que vai ser isto. Mas hoje, nós ainda pecamos. Nós vamos ver isto com João. E ai de nós se dissermos que não pecamos ou se a nossa natureza não é pecaminosa. E tem muito crente assim, querendo se aproximar de Deus, crescer em santificação, mas negando a realidade ou a natureza do pecado, a natureza pecaminosa, e a sua condição de ainda pecador. Qual é o problema com essa maneira de pensar? É impossível haver crescimento se não houver a consciência plena do pecado e a apropriação devida da graça de Deus em Cristo, que nos livra do pecado, para que a gente, então, cresça. Paulo também fez esta oração, dirigida aos Tessalonicenses, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem por inteiro, por completo, que Deus nos santifique inteiramente, espírito, alma e corpo. Paulo não está se declarando aqui um tricotomista. Ele está apenas se referindo ao que é o ser humano como um todo. Ou seja, no interior e no exterior, Deus opera em nós a santificação e que Ele tenha liberdade em fazer isso, não encontrando nenhuma resistência no seu coração ou no meu coração, para nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Para sua compreensão, vejam esse gráfico aqui. De um lado a justificação, do outro lado a santificação progressiva. O que nós temos na justificação é que ela é uma posição legal, o próprio termo, obviamente,
Se algum advogado sabe muito bem o que é isso aqui. Nós fomos justificados perante Deus. Posição legal. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Essa justificação aconteceu de uma vez por todas. Hebreus trabalha muito bem essa questão. Um único sacrifício, perfeito, eficaz, de uma vez por todas. Não haverá mais necessidade de ser repetido. A nossa garantia da salvação, ela se assenta na nossa posição legal e na obra eficaz e para sempre que Cristo realizou na cruz do Calvário. É por isso que salvação não se perde. Né? Mas além disso, vejam, é uma obra inteiramente de Deus, porque ninguém é salvo pelas obras, mas pela fé. Ninguém pode comprar a sua salvação, como pensam aqueles que seguem o espiritismo kardecista, dentro do próprio catolicismo romano. Né? Essa obra, minhas irmãs, ela é perfeita, eficaz. O Cordeiro de Deus foi levado à morte em nosso lugar, sem defeito e sem mácula. E é a mesma obra em todos os cristãos, seja aqui, seja em Natal, seja na China ou em qualquer outro lugar, é obra de Deus. A santificação não, é diferente. Como eu disse, ela é progressiva. Você não lamenta ao encontrar alguém, ainda que tenha que ser cuidadosa para não fazer um julgamento equivocado, mas você não lamenta alguém que se converteu há tanto tempo e continua com os mesmos hábitos pecaminosos ou que não refletem Cristo? Não é triste isso? A gente não lamenta? É natural. Mas nós lamentamos também na nossa vida. Áreas, ou jeitos, ou desejos, ou questões que não deveriam existir mais, porque elas atrapalham a vida cristã e elas continuam, não revelando a beleza de Cristo também nas nossas vidas. Então vejam, a santificação progressiva é uma condição interna. Por isso que nós não somos uma igreja legalista. Porque o legalismo mata. O Espírito santifica. E essa obra acontece no nosso interior. Ela continua por toda a vida. Nós cooperamos, sim, com certeza. Por isso estamos aqui estudando a Bíblia. Ela não é perfeita nesta vida, sim, jamais conseguiremos a perfeição, embora tenhamos que perseguir a excelência no nosso relacionamento com Cristo e naquilo que Ele propõe para nós. E ainda, ela é maior em alguns do que em outros. E nós respeitamos isso. Eu não posso exigir para a Antília que ela esteja na mesma pegada que eu, na mesma condição que eu nessa caminhada cristã. Deus opera nela e em mim, mas na verdade nós estamos, digamos que, no quilômetro diferente dessa caminhada. Então, eu não exijo aquilo que Deus não exige, eu respeito aquilo que Deus considera, e isso me leva a respeitar a condição de cada uma de vocês na sua caminhada cristã. Mas o que importa? O que importa é que todos nós estejamos sendo santificados em Cristo Jesus. Então, concordamos com Paul Tripp, no livro que está servindo de base para esta série, quando ele diz que a santificação é o processo mediante o qual
Deus realmente nos torna aquilo que Ele declarou em Cristo, justos. Você é justo, eu sou justo. A santificação não deixa dúvidas. Estamos declarando nas nossas conversas, nossas atitudes, nossos programas, nossos relacionamentos, em casa, na igreja, em qualquer lugar, nós estamos declarando que somos justos. E isso é obra de Deus. Então, o que eu quero conversar e considerar com vocês aqui é exatamente esse aspecto, que a santificação é progressiva. É preciso que todos nós tenhamos sempre em mente aquilo que Deus fez e faz agora em cada um de nós. E o que Ele fez e faz está apoiado tanto numa obra consumada no passado, quanto na obra que há de ser consumada amanhã, para nos apresentar sem defeito, sem mácula, reproduzindo a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então Deus está operando em nossa salvação não para nos tornar seus filhos, porque nós já o somos, mas para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Isso significa que o foco principal da santificação é nos resgatar de nós mesmos. Se é Deus quem opera tanto a justificação quanto a santificação, e nós cooperamos em obediência, mas dependentes da sua graça, porque senão a santificação não acontece, o foco principal é nos resgatar de nós mesmos. Não importa em que estágio você esteja na sua vida cristã. E resgatar-nos de nós mesmos é nos livrar do poder do pecado que ainda existe. Vocês têm consciência disso? Vocês travam conscientemente essa batalha? A mesma batalha que eu travo. Porque o pecado tenazmente nos assedia. Ele quer nos puxar para nós mesmos. Tudo eu, meu. A cultura atual valoriza muito isso, a cultura do self. Mas Deus trabalha a nossa santificação para nos livrar de nós mesmos. Então a doutrina da santificação, ela exige que você seja sincera. Exige que eu seja sincero. Mas sinceros em admitir que nós precisamos desesperadamente de ajuda e que somente Deus pode nos livrar e nos transformar. Sua salvação não está no seu marido, nem na igreja, nem nas suas irmãs, embora Deus preza e valoriza e estimula essa cultura de cuidado mútuo. Nós aconselhamos uns aos outros biblicamente. Nossas conversas, elas precisam ser conversas boas, mas sobretudo bíblicas. Nossas práticas cristãs, seja aqui numa classe, discipulado, coinonia, devocional, seja lá o que for, ela precisa demonstrar e inspirar esse cuidado mútuo, porque senão, gente, nós não vamos vencer a batalha contra o pecado se não estivermos investindo na vida uns dos outros, no processo de santificação. Então, só para concluir, a santificação nos diz a todos nós que somos pessoas ainda em formação, ou seja, ainda necessitadas. Nós somos obra inacabada, que somente a graça de Deus é capaz de prover para nós.
Desculpa a figura, não é das melhores, viu, Elaine? Desculpa aí. Mas é apenas para ilustrar aquilo que nós temos considerado e ainda vamos considerar aqui. Vejam, nós somos obra inacabada. Imagine uma pedra bruta que precisa ser esculpida. Né? Quem realiza essa obra é o Espírito Santo de Deus. Nós somos salvos porque o Espírito operou em nós, convenceu-nos do pecado, deu-nos uma nova vida. E a nossa santificação também acontece à medida em que o Espírito atua e ele usa a palavra, sem dúvida. Como eu disse, não existe um atalho para o crescimento, para a santificação, sem que a palavra seja ministrada, assimilada, acolhida, obedecida. Mas Deus usa também, obviamente, pessoas, circunstâncias, a igreja do Senhor Jesus Cristo e tantos outros instrumentos como o sofrimento. Deus está trabalhando em nós, está lapidando, às vezes dói, machuca. A batida tem que ser mais forte, né? Com a talhadeira ou o formão, mas Deus está trabalhando com o melhor propósito possível, que é a sua glória, e até ver Cristo formado em nós. Então, é bom nós considerarmos isso, ok? Não se incomode com a vida da sua irmã, se tem uma lasca ainda que precisa ser tirada, incomode-se com a sua própria vida. Se houver algum nó, alguma lasca, difícil de sair ali, mas submeta-se à graça maravilhosa de Deus para que essa obra tão bela, perfeita, ela continue e você não seja nenhum empecilho. Então, considere, primeiramente, que o alvo da santificação é a imagem de Cristo formada em nós. Como Paulo disse, todos nós, eu, Paulo, vocês, coríntios, salvos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos, o quê? Transformados de glória em glória. Cada experiência, cada situação, todas as coisas cooperando para o mesmo propósito. De glória em glória somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo também vai dizer aos romanos que aquele que começou, aquele que de antemão conheceu, aqueles que conheceu de antemão, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você pode conferir depois lá em Colossenses, onde Paulo diz que aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, ele disse, e agora preste atenção, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de quê? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Não há trégua. Mas isso não deve ser entendido como um fardo, como um peso, mas sim como um privilégio. Assim como nos alegramos e glorificamos a Deus e somos gratos pela nossa justificação, porque fomos libertos da condenação eterna e do mundo, assim também devemos revelar uma atitude de gratidão, alegria e contentamento, porque Deus está operando a nossa santificação. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, ele coloca isso entendendo que
Isso é manifestação do amor de Deus. A graça nos foi dada por amor. A lei também é expressão do amor de Deus a nós. Porque nós não saberíamos como agradar a Deus ou como manifestar essa nova vida se a lei não nos fosse dada. Então João disse: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, santificação futura. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Percebem aqui? A imagem de Cristo, seu propósito, servir, dar a sua vida. O caráter de Cristo, o fruto do Espírito. O ministério de Cristo não é egocentrado, mas sim outro-centrado. Desculpa a expressão. Mas o alvo da santificação não é você mesma. Não sou eu mesmo. É Cristo. É a imagem do Senhor Jesus Cristo. Gente, quão difícil é uma pessoa que sofre, por exemplo, quando traz o seu problema, a sua dificuldade, pedindo ajuda, e graças a Deus, a igreja é essa comunidade terapêutica. As pessoas estão cada vez mais pedindo socorro. Estão dizendo que a pandemia multiplicou os problemas emocionais. E é fato. Graças a Deus as pessoas estão vindo à igreja. Mas ao ajudar alguém, nós não sejamos fiéis a Deus se de fato tentarmos ajudar essa pessoa a aliviar os seus sintomas. Faz parte do processo. Porque o sintoma, de fato, será aliviado, o sintoma dessa pessoa que não está separada de uma condição ou da sua condição relacionada a Cristo, muito mais se ela não é convertida, mas mesmo estando ela em Cristo, se ela não leva uma vida alinhada com o propósito que Deus tem para a sua vida, outros sintomas virão. O que eu quero dizer com isso? Que ajudar alguém a resolver os seus problemas sem o peso de resolvê-los é muito mais do que leia um salmo, decore um versículo, frequente a igreja. Tudo isso é ótimo. Mas eu preciso ajudá-lo com essa perspectiva. Porque e se o problema não passar? Deus está operando. Se a dor continuar, Deus está presente. Se o problema não for resolvido, Deus tem um alvo muito mais elevado do que aliviar os sintomas dessa pessoa. Em segundo lugar, não temos dúvida, nem podemos tê-la. É Deus quem efetua em nós a santificação. Vejam, nós somos chamados, sim, a desenvolver a nossa salvação e também a perseguir a nossa santificação. Desenvolver, perseguir. Mas nós precisamos considerar que a obra de santificação, assim como a obra de justificação, pertence a Deus. Considerem, sim, com zelo as disciplinas espirituais. Quais são? Ler a Bíblia. O que mais? Orar. O que mais? Discipular. Servir. Ensinar as Escrituras. Participar da ceia. Frequentar os cultos, escola bíblica. Conviver com os irmãos. São disciplinas bíblicas. Por nosso auxílio. Mas vejam
São todos instrumentos da graça santificadora de Deus. Porém, não resultariam no nosso crescimento e na nossa santificação se Deus não os utilizasse para nos transformar. Nós obedecemos, nós levamos a sério a vida cristã. Prazerosamente, nós buscamos desenvolver um relacionamento maior, mais chegado a Deus. Mas é Deus quem opera. Porque nós vamos percebendo a cada dia, não consigo. De novo. Aconteceu. Queria tanto ser, fazer, vencer, eliminar, mas como eu sou egoísta, os meus desejos estão muito centralizados em mim mesmo. Dependemos da graça de Deus. Então, assim como nós não somos capazes de sermos justificados por nós mesmos diante de Deus, também não somos capazes de nos santificarmos sem ação de Deus. Somos totalmente dependentes dele para vencermos a luta contra o pecado e crescermos em maturidade. Paulo disse aos Filipenses, e esse é um texto-chave sobre este assunto: assim, meus amados irmãos, como também vocês obedeceram, não apenas na minha ausência, fora de Filipos, porém muito mais na minha presença em Filipos, mas muito mais na minha ausência fora de Filipos, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua vontade ou com a vontade dele. Então ele deixa claro aqui os dois lados do processo de santificação. O que eu compreendo é que Paulo entende que a nossa santificação é um chamado, sim, à obediência, mas também é um chamado a corrermos atrás de tudo o que nós já possuímos em Cristo Jesus. Nós já temos. Nós não precisamos de revelações extra-bíblicas para sermos santificados. Tem gente que corre atrás disso. É como se a Bíblia não fosse suficiente. E se enganam tremendamente. Tudo o que já possuímos em Cristo em cada área da nossa vida. A santificação não se baseia na nossa obediência, mas sim na poderosa e sempre presente e atuante graça de Deus. Eu lembro-me, alguns anos atrás, um homem veio buscar ajuda. Alguém indicou à igreja, ele veio. Ele era escravo do pecado, uma prática pecaminosa e imoral. E caminhamos, ele conheceu a Cristo. Penso eu que ele entendeu perfeitamente o Evangelho, mas ele sempre caía. E quando caía, ele vinha: eu não consigo agradar a Deus. Olha lá, de novo. Ele lamentava ter caído novamente. E ele insistia na ideia de que, pela obediência a Deus, ele seria aceito. Eu tive que investir muito para que ele entendesse qual é a teologia bíblica da santificação, assim como da justificação. Não é pela obediência, mas tão somente pela poderosa e sempre presente atuação da graça de Deus. E é natural que, à medida ou enquanto nós obedecemos, nós nos apegamos ao consolo e esperança de saber que Deus está trabalhando em nós para mudar o que jamais poderia ser mudado por nós mesmos, ainda que fôssemos totalmente fiéis às disciplinas espirituais,
como frequentar a igreja, ser dizimista, fazer oração, participar da escola bíblica. Minhas irmãs, vocês entendem isso? O peso da sua santificação repousa sobre Cristo. Não se engane. É por isso que não é um fardo, é um privilégio. Porque Ele fez tudo para a nossa justificação e nós não teríamos qualquer chance de sermos separados. Assim também, Ele opera a nossa justificação. Paulo também disse aos Filipenses: eu estou convencido de que aquele que começou, quem é que havia começado a obra lá em Filipos? Alguns ouviram o Evangelho, se converteram, Paulo foi o missionário, a palavra foi pregada, mas é obra de Deus. Deus os havia transformado. E agora ele diz, uma certeza bendita, que Ele vai completar essa obra. Não é bom a gente saber disso? A obra da nossa santificação vai ser completada até o dia de Cristo. Então Paulo estava realmente convencido de que Deus havia iniciado a obra em Filipos, conforme o relato lá em Atos, capítulo 16. Ele havia pregado a palavra, muitos creram, e ele entende que isso foi obra de Deus. E ele confiava que a obra de Deus seria preservada até o final dos tempos, até o dia de Cristo. Não há dúvida de que Paulo conhecia muito o Velho Testamento, e facilmente nós podemos entender que essa compreensão o ajudava nessa associação. Ele conhecia que o Velho Testamento une a obra de Deus na criação, em seu começo, seu propósito de levar até o fim essa obra. E a sua confiança está na certeza de que Deus jamais abandonaria a obra salvadora que Ele mesmo começou. Deus não faz pela metade a sua obra. Mas como eu disse, nós temos essa dificuldade. O pecado ainda em nós habita, nós ainda pecamos, embora não queiramos pecar. Então, a atração pelo mundo ainda pode nos assediar. Desanimamos nas disciplinas bíblicas, na oração relaxamos. Adoramos mais as coisas do que a Deus. E quando fazemos isso, nós brigamos para que os nossos desejos sejam atendidos e deixamos de lado a glória de Deus que deveria estar em primeiro lugar, ou o primeiro amor que deveria assumir o controle no nosso coração. Nós questionamos se realmente vale a pena essa vida. Nós somos motivados pelo que as pessoas pensam e não pelo nosso temor a Deus. Nós guardamos ídolos no coração. Enfim, poderíamos continuar essa lista para que ninguém esteja iludido ou enganado. Nós lutamos ainda contra o pecado. Nós somos chamados a obedecer e a levar a nossa salvação muito a sério, procurando vivenciá-la em todas as dimensões possíveis da vida. O que é isso? É o viver conforme a vocação que temos. Filhos, filhas. Mas temos um grande problema nessa caminhada. Como eu disse, é o pecado que em nós ainda habita. Então, entre o já e o ainda não, por causa do pecado, jamais seríamos santificados se dependêssemos apenas de nós. Precisamos desesperadamente da graça de Deus. Paulo disse aos Efésios, estou usando a versão transformadora, toda a glória seja dada a Deus,
que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou imaginamos. Pare um pouquinho e reflita sobre esta verdade. O Espírito trabalhando para nos esculpir uma obra digna do Senhor que vai ser apresentada naquele dia. Quais são as áreas difíceis? Onde ainda precisa acontecer muita coisa? O que você era ontem ainda continua sendo hoje? Quando, na verdade, a santificação nos diz o que nós somos hoje, o que nós seremos amanhã, é diferente totalmente do que nós somos hoje. Há um poder que opera em nós. Por isso que a nossa santificação é possível. E vejam, Paulo diz, Deus é poderoso para fazer. Nosso Deus não é ocioso, preguiçoso, indiferente, Ele não está morto. Que bom saber disso. Segundo, Ele diz que é poderoso para fazer tudo que nós pedimos a Ele, ou seja, Deus ouve as nossas orações. Não há santificação sem oração. Sabe por quê? Porque é a oração que revela o coração que Deus espera do adorador. Humildade, dependência, a consciência plena da incapacidade de agradar a Deus, de ser santificado, purificado. Mas eu entendo que Paulo disse muito mais aqui. Ele disse que Deus é poderoso para fazer o que imaginamos, pois Ele conhece o seu pensamento. Os nossos pensamentos, todos estão perante Ele. Mas Ele é poderoso para fazer tudo o que nós pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e tudo pode realizar. Ainda, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais elevadas. Há um verbo usado aqui que traz a ideia de superabundantemente mais. Não há limites para Deus. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, pois a sua graça não é dada por medidas racionadas. Entende isso? E ainda, Paulo nos ensina que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, pois é um Deus de superabundância. Não há limites para Ele, mas a nossa santificação, ainda que a nossa santificação envolva uma luta contra o pecado. Deixa eu correr um pouquinho aqui, porque acho que é muito importante esse ponto. Nós precisamos ter plena consciência da nossa condição. Ser justificado não nos dá a garantia de que não pecaremos mais. E algumas teologias ensinadas por aí pensam assim. É como se alguém pudesse perder da graça. O pecado que em nós ainda habita está sendo morto, sim, a cada dia. Mas precisa ser combatido. Não podemos conviver com ele em hipótese alguma. Se nós dermos abertura, ele vai prevalecer. Será que eu tenho a consciência de que o pecado sempre é prejudicial, primeiramente, a Deus, no meu relacionamento com Deus? Esta é a primeira e a principal razão pela qual o marido que trai a sua esposa deve tratar do seu pecado. Ele ofendeu a Deus acima de tudo. Ofendeu ao cônjuge e deve tratar do seu pecado tanto no aspecto vertical quanto horizontal. Porque não existe outra maneira de nós levarmos a sério a vida cristã e desfrutarmos da santificação, a menos que entendamos com clareza os efeitos destrutivos do pecado sobre as nossas vidas e a necessidade de tratamento devido perante o trono da graça.
Então nós precisamos admitir. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, vivemos na escuridão, nós somos mentirosos. É impossível. É impossível alguém crescer em santificação se continuar no escurinho, fazendo as coisas às ocultas. Aqui não, aqui é muita luz. Mas durante a semana, será que eu escondo algum pecado? Eu dou passos nas trevas? Não é impossível perante Deus. Então, a primeira negação é esta aqui. Nós mentimos e não praticamos a verdade se afirmarmos que temos comunhão com Ele, e isso nos leva à santificação, e vivemos em escuridão, o que é impossível. Não podemos viver em comunhão com Deus e uns com os outros se andarmos nas trevas. Os gnósticos dessa época, eles pensavam assim, porque eles separavam o corpo físico da vida espiritual. Aliás, essa é uma característica da cultura atual, né? Tudo é o corpo. Tudo é o corpo. O corpo é o culpado. Se o corpo sofre, a culpa é daquele que causou o sofrimento ao corpo. Se alguém não sabe lidar com a perda e fica triste, o problema está no corpo, que precisa ser tratado. Veja, nós não somos simplistas, né? Ao ponto de nós ignorarmos que ainda gememos no corpo. Mas como é que a batalha contra o pecado pode ser vencida se de fato justificarmos nossos pecados com as fraquezas do corpo? Uma dor de cabeça? Desculpe, mulheres. O período de TPM? Outras situações da vida. Que bobagem, que engano, que ilusão. Se formos hipócritas, nós mentimos, não praticamos a verdade, nossas palavras e nossas vidas são uma mentira. Como diz John Stott, religião sem moralidade é ilusão. Não existe. O pecado é sempre uma barreira à santificação, à comunhão com Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A segunda mentira. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. A questão aqui é a negação da natureza pecaminosa. A culpa é de alguém, a culpa está na circunstância, situação, esse país, esse governo, seja lá o que for. Não. Se negarmos a nossa natureza pecaminosa, nós enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Por isso que ele diz, o caminho é a confissão que leva à purificação. O caminho da santificação envolve uma prática constante da confissão. E isso nós fazemos diariamente. Eu tenho que fazer diariamente, porque eu peco. Pensamentos, palavras, atitudes, ações. O bem que eu quero fazer, não faço. Paulo declara para a gente essa luta intensa, né, que ele vivia. Qual é o terceiro engano? Se afirmarmos que não pecamos na prática. Não, eu não peco, eu já atingi a impecabilidade. É possível isso? Nesta vida, sem chance. Se negarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós, mas nós somos santificados pela verdade. Jesus orou para que fôssemos santificados na verdade, mas como eu posso ser santificado se eu negar que ainda peco?
Então, o objetivo da graça santificadora de Deus é a morte definitiva do pecado ainda remanescente em nós. Irmãs, a santificação acontece quando nos arrependemos do nosso pecado e cremos única e exclusivamente em Cristo. Pela fé, tomamos ou temos plena consciência da nossa condição e necessidade e corremos para a cruz em arrependimento genuíno que evidencia mudança de mentalidade, mudança de atitude, mentalidade, coração, atitude e mudança de comportamento, santificação. Sem arrependimento não há santificação. E fazemos isso pela fé. Notem, arrependimento envolve mudança de mentalidade ou de coração. Se manifesta ou é reconhecido pela humildade. Sou pecador, o pior dos pecadores, miserável homem que sou. Quem me livrará dessa situação angustiante? Dependência é arrependimento. Não consigo, não posso. Quebrantamento é arrependimento. Meu coração deixou de ser dividido. Parte de Deus, parte minha, meus desejos e os desejos do Senhor, não. Agora ela é de Deus por inteiro. Tristeza é a boa tristeza. Tristeza segundo Deus. Traz lágrimas. Contrição são algumas palavras sinônimas para arrependimento. Quais os passos bíblicos para o arrependimento? Primeiro, eu tenho que encarar o pecado, chamá-lo pelo nome, embora esteja fora de moda na nossa sociedade e, infelizmente, em alguns meios cristãos. Como Davi, nós precisamos dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda culpa, purifica-me do pecado. Eu, ó Deus, reconheço as minhas transgressões e meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. Percebe a plena consciência de um coração arrependido? É contra Deus, é profundo, é sério. A única solução, o único remédio para a dor, para o sofrimento, para o gemer dos ossos é a pureza, é a purificação. O Senhor é justo. É concordar com Deus. Isso é encarar biblicamente o pecado. Mas é também lamentar, é odiar. Né? Como alguém já disse, se a gente não sentir o gosto amargo do pecado, a gente não vai sentir quão doce é a graça de Deus que nos livra. Né? É algo sério, é algo profundo. E confessar o pecado, como lemos, se confessarmos, Deus é fiel para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E, obviamente, esse caminho de tratarmos devidamente, biblicamente, do pecado e do arrependimento, nos leva, então, a deixar de lado, abandonar aquilo que fazíamos para nos aproximarmos de Deus. Nós provamos dessa fé, não apenas na nossa salvação, porque é pela graça que fomos salvos, mediante a fé, mas também pela santificação, como Paulo disse aos Gálatas. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. E eu queria que você prestasse atenção nessas verdades que Paulo nos ensina no texto de Romanos, capítulo 6, de 1 a 14. Ali ele vai nos dizer que nós somos mortos para o pecado e vivos para a justiça. O pecado não mais reina sobre nós. Essa ideia de que antes de sermos justificados, o pecado reinava. Mas agora ele não reina mais. Por quê? Porque está submisso a Cristo e ao seu poder. E a nossa vida, então, agora não pertence a nós mesmos e nem é escrava do pecado, porque ela foi consagrada a Deus. E por fim, a santificação é o processo em que a lei e a graça atuam em perfeita cooperação. Vejam, em manifestação da sua graça, Deus nos deu a sua lei. Para que serve a lei? Para que serve a palavra? Para nos ensinar sobre a graça, para mostrar quem nós somos e qual a nossa necessidade, e também para nos dizer por onde é que nós devemos andar nesse caminho. Qual é o caminho de santificação? Qual é o padrão? Qual é o guia? Qual é o aio? Qual é a regra? Quais são os princípios? Deus nos revelou tudo o que nós precisamos saber para uma vida piedosa. Então, aguentem um pouquinho mais, por favor. Na santificação, a lei funciona como um instrumento da graça de Deus. Se a gente vai matar o pecado, nós precisamos de alguma compreensão clara do que é o pecado. Certo? O que é o pecado? E também precisamos de uma compreensão clara de como o pecado se manifesta em nós. Ou seja, sem a lei, nós não saberíamos viver a vida justa diante de Deus. Por isso que a santificação é o processo por meio do qual Deus trabalha para nos tornar funcionalmente justos. Quem é você? Justa. Santa. Só que você vai ter que explicar, né? Porque você disser aí, eu sou santa, vão pensar que você está pretendendo a canonização. E não é isso. Paulo disse que diremos então, a lei é pecado de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Que preciosidade nós temos no Senhor e na sua palavra. Então, que diremos? A lei é um instrumento de morte, porque ela nos aponta o pecado, que está sendo mortificado, mas também de vida. Ela nos aponta para a justiça de Deus. Concluindo, que Deus tenha usado este momento aqui. Desculpe eu não dar abertura para vocês falarem, porque se eu desse para uma, todas iam querer falar. Primeiro, minha irmã em Cristo. Cristo veio para nos santificar. Celebre isso. Celebre. Onde você estaria hoje sem Cristo? Pode imaginar? A Bíblia foi dada para nos santificar. Leia, estuda, reflita, medite, considere. Mas ainda, você tem o Espírito Santo que atua para santificar a sua vida. Não há limites. Se você ainda chora, de novo. Se você ainda lamenta, ainda não. Há um poder santificador, graças a Deus. Por isso nos levantamos para um novo dia de vida, com alegria no coração, porque esse poder atuou durante a noite, vai atuar durante esse novo dia, Ele é capaz de nos livrar
e fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Creia que a santificação deve ser perseguida. Creia, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, por que não mudamos em certas áreas? Porque temos que lamentar a ausência de mudanças ou a falta de uma santificação maior? E eu concluo com esse texto, em Hebreus capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Deus toca lá pela sua palavra. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E então, no versículo 16, vamos ler juntos? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus bendito, obrigado por este privilégio, obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja, obrigado por cada irmão, por cada irmã, mas sobretudo obrigado a Deus, pelo teu Filho Jesus e o teu Espírito Santo, que opera em nós não apenas a justificação, tornando-nos teus filhos, mas também, ó Deus, a nossa santificação. Cremos que um dia o Senhor há de completar essa obra, Senhor. E enquanto estamos aqui, no aqui e agora, mas o ainda não, ó Deus, que o Senhor realmente nos leve àquilo que o Senhor deseja. Que de fato possamos ter alegria e não encarar como peso essa obra santificadora nas nossas vidas. E, ó Pai, que o Senhor não encontre em nós nenhuma resistência para trabalhar em nós a fim de nos tornar mais semelhantes ao Teu Filho. Abençoa, Deus, cada um de nós. Nós te pedimos e te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.